Pessoal, nós vivemos uma realidade onde somos convocados a cada momento a ler na entrelinha os sinais e os avisos e as corrigendas que recebamos. E é curioso porque nós podemos ter a impressão, quanto aqui no corpo de carne, que é um material que nos obnubila, que estamos sendo ou perseguidos, mas na verdade o que está acontecendo vem de um erro, de uma conduta que estamos tendo, ou podemos achar que aquilo que é um atrito normal da marcha se configura algum erro que estejamos tendo e que precisaríamos rever. E esse processo do autoconhecimento e de ler os nossos pensamentos, ações e palavras com um filtro do bom senso, com um olhar crítico, para garimpar o que realmente está acontecendo conosco a cada momento, inclusive antecipando a nossa conduta no bem, a nossa intensificação da luz. Isso tem a ver com um atributo que nós somos chamados a desenvolver mesmo. Quando eu estava assim na primeira infância ainda, se muito na segunda, nós estávamos numa praia que costumávamos ir de quando em quando ali no Espírito Santo, Nova Almeida, e tinha ali uma casa onde nós permanecíamos nos períodos que íamos lá, e estávamos ali na sala onde acontecia o almoço, que era contíguo com a cozinha, e eu estava ali, parece que era um macarrão que estava ali no prato, e eu tinha pego a faca e estava lambendo, olhando para o lado, porque alguém estava falando para ouvir. Minha mãe, na época, ela falou, assim, mais brava comigo, que eu precisava tirar aquela faca da boca do jeito que estava, que eu ia me cortar, e aquilo me assustou. E eu como que me senti agredida por aquela maneira que eu fui abordada para tirar aquela faca da boca. Mas é interessante porque muitas vezes aquilo que significa algum tipo de correção ou algo que nós precisamos analisar referente à nossa trajetória, parece que pode vir imiscuído para nós de um sentimento de que aquilo é invasivo, de que aquilo tem um know-how agressivo. E isso nos levar a nos impacientarmos, até porque nós precisaremos fazer uma leitura do que de fato acontece com a nossa conduta e com aquilo que vem de fora. Devido à nossa inaptidão moral mesmo, a correção que chega até nós de algo que fizemos e que precisamos melhorar, ela pode ter uma reverberação violenta. Mas aí entra o discernimento e a sabedoria para diferenciar se o que vem de fora, enquanto corrigenda, na nossa percepção é mesmo um aviso para algo que precisamos modificar,
e aonde fazermos essa modificação para melhorar o que precisamos, ou se é apenas um atrito normal da luta mesmo. Em que pode haver uma dificuldade ali na comunicação e que pede de nós uma resistência, uma mansuetude, um acolhimento para viver aquilo com tranquilidade. Se recebemos o que chega até nós, seja um aviso, seja uma reflexão que implica mudanças que precisaremos fazer conosco, mas nós podemos analisar com tranquilidade e lucidez o que em nós precisamos melhorar, porque vamos conseguir ouvir o que for e acolher para fermentar o que possamos aproveitar, inclusive com gratidão por aquilo chegar até nós e nós podermos usar aquilo que está sendo falado para nos melhorar. E é curioso, visto que nós estamos ainda numa condição em que precisamos nos melhorar pelos nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas quedas. E, inclusive, quando nós consideramos em termos de tendência mesmo que aquilo não tenha virado uma queda, mas a tendência que acontece, que promana de dentro de nós para uma dada falha. E acaba que vira uma massa de bolo em que vários elementos podem estar misturados ao mesmo tempo, porque nós precisamos desenvolver sabedoria, de um garimpeiro mesmo, que separa aquele ouro que ele captou daquele local, com o auxílio daquele mercúrio, e faz a separação desse mercúrio com esse ouro para ficar com o ouro. É um trabalho delicado e que pede uma autoanálise profunda e principalmente boa vontade para nos percebermos e avaliarmos acerca da nossa conduta. E quando nós fazemos o esforço para desenvolver essa nossa capacidade de observação no que tange a isso, do entorno, de nós mesmos, nós vamos ter mais clareza das relações de causa e efeito que existem nas ações que desenvolvemos. Isso vai favorecer também o nosso processo de autocorreção. E é uma questão delicada, visto que quando eu posso acolher situações irregulares em que eu esteja vivendo, energias danosas em que eu esteja imiscuída nelas, isso per si já é uma predisposição que eu trago para me burilar e me melhorar. Porque daí eu vou percebendo se eu preciso desenvolver mais perspicácia, se eu preciso me organizar melhor, se é necessário que eu tome cuidado porque o orgulho está tendo espaço dentro de mim, a minha inércia, a minha preguiça. E quando nós convivemos assim com muitas pessoas,
como por exemplo estar numa sala de aula, estar ali com muito junto ao mesmo tempo naquele momento. Inclusive existe um facilitador, porque muitas vezes uma falha que eu cometo, alguém já me avisa. Ali, naquele queima-roupa, de uma interação em tempo real, em que de alguma forma precisa de que nós estejamos em algum tipo de auxílio constante naquele ambiente, naquele período ali, e que por isso fica mais fácil captar a minha falha. Por outro lado, existem cruzamentos energéticos que dizem de sensibilizações que nós poderemos sofrer e que, se não tivermos cuidado, pode gerar violência em nós e uma revolta que pode vir a se externar ou não, mas que estará configurada enquanto uma emoção. E a todo momento nós estamos em contato com falas, com comentários, com acontecimentos que nos convidam a nos melhorar, perceber aquilo em nós que está falho e que pode ser melhor, e que pode ser corrigido, e no caso deve. Por isso a questão da humildade ela é tão importante para quem caminha com Jesus. Porque se eu não tenho noção diante de mim da minha pequenez, da minha vulnerabilidade, dificilmente eu vou conseguir acolher os sinais que Jesus me envia ao longo do dia, da minha noite, para aparar minhas arestas e poder fazer os ajustes que preciso. Porque ou eu vou deixar passar batido, não vou dar atenção e não vou perceber que ele está me mostrando alguma coisa que eu preciso melhorar, ou eu posso até perceber que aquilo se direciona a mim, mas pelo meu orgulho eu não acato e perco a instante de corrigir aquilo que poderia. Porque as nossas relações, elas se misturam com corrigendas que acontecem de uns para com os outros e que inclusive vai dizer de continuar naquele esforço ou desistir. Porque até mesmo para que eu acolha algo que alguém me avisa, seja por palavra mesmo, ou seja de forma agressiva, mas um aviso chega até mim através desse outro. Eu preciso ter simplicidade no meu coração, ter humildade. Senão eu vou encarar aquilo como uma invasão, um menoscabo, um abuso. Mas se eu consigo ter essa abertura para acolher e aproveitar aquilo de bom que a situação me diz para realizar transformações em mim, eu consigo avançar. Tinha um rapaz que ele estava dando numa determinada escola aula e houve ali uma dificuldade na interação com alguns alunos ali e que acabou virando um bate-boca, uma discussão e por fim ele pediu demissão. E mostra que naquele momento ali em que os ânimos exaltaram,
talvez seria exatamente aí que um dos envolvidos precisaria contar até 10, respirar fundo, para tentar uma conversa reconciliadora para achar saída. Mas essa atitude de entornar o leite no chão e chutar o balde, muitas vezes ela tem a ver mesmo com a nossa dificuldade, que é nossa, começar por mim como espírito inferior que sou, de receber os avisos que as circunstâncias estão me entregando. Até mesmo quando é uma determinada situação que ela pode estar imiscuída com alguma coisa que eu não concordo. Seja uma palestra que pode ter coisa ali que não coaduna com a minha maneira de compreensão, ou alguma situação como essa que acontece no ambiente de trabalho que eu estou e que vai contra uma percepção que eu tenho que seria a melhor forma de fazer, eu vejo que fez de outra forma ali. Mas sempre tem algo aproveitável que eu posso assimilar e usar, se eu tiver boa vontade, para as minhas reformas morais. E isso é uma situação que pede essa separação de A de B, porque os elementos podem estar como nessa massa de bolo mesmo. Porque quando você mistura ali uma farinha de trigo, um cacau em pó, um copo de leite, ovo, ao que você mistura aquilo e vira aquela massa desse bolo de chocolate, você não vai conseguir separar novamente daquela massa o ovo, do leite, da farinha de trigo, do cacau em pó. A não ser que você tenha uma máquina especial para isso. Mas se você estiver contando com a sua vasilha e a sua colher ali de fazer aquela bolo, onde você está batendo a massa, depois que virou aquela massa uniforme, você não consegue separar cada um dos elementos que formou aquela massa. E a mesma coisa são as circunstâncias que nos acontecem. É uma massa de bolo que eu preciso desenvolver sabedoria para separar um ingrediente e outro. Porque quando eu consigo fazer isso, eu posso perceber aquilo que é aproveitável, o aviso que eu estou recebendo com aquilo. E como usar cada uma das partes naquela situação, visando um aproveitamento do tempo, enquanto o aprendizado que aquilo vai trazer. Por isso que a paciência, ela é tão importante, e a vigilância, porque quando eu consigo me manter paciente, eu consigo enxergar melhor. Eu aciono um nível de lucidez que eu perco quando eu entro num estado de cólera, de ira, de nervosismo, porque o sangue sobe. E é aí que eu não vou conseguir separar os elementos dessa massa mesmo, porque já é difícil. E se eu ainda não conto com elementos de ponto de equilíbrio, raciocínio, lucidez, aquele ensinamento vai chegar até mim, vai me encontrar impermeável e vai se afastar. E eu vou seguir sem ter o aproveitamento daquela lição. E aqui nós estamos considerando a questão da análise de uma situação per si. Mas o nervosismo, ele positivamente altera as nossas engrenagens sutis
do nosso espírito, perispírito, que desemboca no nosso físico. O próprio coração, com os seus batimentos, e o que acontece em termos de sístole e diástole a cada batimento, é uma bomba sutil, delicada, que quando recebe as vibrações da nossa cólera, nosso ódio, isso disrupta, desequilibra. Inclusive com o sangue que é enviado, que é chegado ali. A própria questão das engrenagens finas, da circuitaria microbial que tem no nosso organismo. Inclusive com a comprovada morte neurônica acontece em situações de estresse. Porque o nosso organismo ele não foi feito por ódio. Nós fomos criados para o amor. Por isso as vibrações da impaciência e do rancor nos dilaceram tanto. Mas, se considerarmos a análise de uma situação onde já virou uma discussão, como nesse caso supracitado, em que esse rapaz acabou entrando numa duelo verbal com esses adolescentes que estavam ali com ele, e que culminou numa ruptura do trabalho que acontecia ali, num pedido para sair, é porque entornou o leite, e aí fica mais difícil consertar. É possível, mas vai precisar de um trabalho extra, que se eu tivesse tido esse controle do meu temperamento, a vitória sobre mim mesma, a quebra do meu impulso inferior, eu conseguiria mediar o que estava acontecendo ali e entrar num consenso, numa solução, num acordo. Inclusive porque, assim, nós vivemos uma sociedade imediatista, em que, assim, algo que é enviado hoje no WhatsApp, já se espera que seja respondido no mesmo instante. Se isso não acontece, já sou estranho. Tem a ver com a nossa ansiedade que nós vivemos. E por isso que, se nós recebermos informações que vão pedir de nós análises, que tem críticas ali que são boas, que vão nos ajudar a melhorar, que se nós fermentarmos o que aconteceu ali, refletirmos com mais calma no momento apropriado, isso vai ser benéfico, já é difícil para nós, porque implica esperar um tempo, onde será possível nós refletirmos sobre aquilo, aproveitar o que é útil, usar isso para aprimorarmos nossa conduta, nossa maneira de ser. Então, isso já implica algo que leva algumas horas. Se eu tiver como fazer aquilo naquele mês, dia, poucas horas, mas se eu só for ter tempo para fazer isso no dia seguinte, por exemplo, já vai mais horas. Isso é difícil para nós, para o nosso imediatismo, para a nossa ansiedade. Para a nossa dificuldade de esperar, de processar o que precisa. Naturalmente que haverão questões que nós teremos a intuição de que aquilo precisa ser resolvido naquele momento. E aí, mais uma vez, entrará a importância da paciência, da vigilância e da lucidez, para que eu consiga descobrir a melhor maneira de agir quando devo e posso. E para que eu não me precipite a agir quando eu posso, mas não devo, ou quando eu devo, mas não posso. Conforme Joana de Anjos assevera.
E isso torna o processo algo que vai exigindo de mim desenvolver os metais da intuição, da inspiração, mas também do bom senso. Porque a intuição, muitas vezes, ela é ilógica, ela é inusitada, ela é inesperada. Igual eu era chegado do trabalho, eu queria ouvir algo extra para o cacau que nós gravaríamos nesse horário, inclusive se desse fazer uma leitura de um conteúdo. E uma moça houvera me chamado porque ela havia ganhado uma cômoda e precisaria de um fretista para entregar isso para ela. E ela gostaria de ver assim, como poderia resolver isso, porque é alguém que precisa. Ela vive numa situação difícil financeiramente, com aluguel atrasado, tem filhos pequenos. E naquele momento, nós procuramos ver formas de ajudá-la nisso que ela estava pedindo, mas que se fosse algo que não tivesse me chamado naquele momento, eu ia preparar para o cacau que nós íamos gravar aqui. Por isso que mostra que as situações nos pegam de inopino, de imprevisto, e estarão exigindo de nós discernimento, capacidade de abstrair o que o Cristo está pedindo de nós e com rapidez. Porque da mesma forma que a situação que eu vou precisar de umas horas para ter um momento para fazer aquela reflexão e abstrair, acolher aquilo que Jesus me pede através daquilo, há momento que eu vou precisar ser rápida. E eu vou ter que saber diferenciar um de outro também. Porque, inclusive, Jesus, ele nos socorre de diversas formas, se compadece da nossa miséria. E quando nós temos a instância de ajudar alguém, é o mínimo que nós podemos fazer, até porque promana dele mesmo essa possibilidade. Em sendo assim, da mesma forma que haverá aquela situação que mesmo podendo eu não devo agir, ou mesmo devendo eu não posso, ou mesmo podendo e devendo, eu devo aguardar algumas horas para processar aquilo melhor, ou mesmo devendo e podendo, eu devo fazer na mesma hora. Porque senão vai passar em instante e vai ficar sem fazer. Uma coisa que eu tinha que ter tido era rapidez de percepção para ver que precisava pegar e fazer. Por isso a impaciência é tão danosa, porque ela me impede de fazer essas articulações sutis, de pôr o pingo no i e de decidir a melhor forma e o caminho que eu devo tomar. Porque a partir do momento que eu deixo o nervosismo tomar conta de mim, que a ansiedade me domina, que o pânico tem a voz final no meu psicossomo, a depressão, a reclamação, eu acabo desatrelando essas engrenagens sutis. E aí eu já não consigo puxar o fio da meada do que deve ser feito naquele momento. E nos mostra que não há espaço para o crescimento em meio à impaciência, ao rancor, à invigilância. E, em sendo assim, muitas vezes haverá perguntas que chegarão para nós que a intuição vai nos mostrar, e o bom senso, e até mesmo orientação para aquele momento, que não precisa ser respondida. Porque nem todas as perguntas precisam ser respondidas. Há pergunta que vale pela pergunta. Quanto mais a gente vai avançando no caminho de Jesus, mais a gente vai trazendo questionamentos que valem por si, porque as perguntas que nós muitas vezes trazemos e verbalizamos isso,
elas, se estiverem coadunadas com a proposta de Jesus, elas nos ajudarão a avançar. Não necessariamente por uma resposta, mas pela vibração da própria pergunta. Isso vale nas interações que nós realizamos entre nós. Nem tudo que os outros me perguntam precisará ter uma resposta. E nem tudo que eu pergunto precisará ter uma resposta. Não da forma que imaginamos, imediata, de toma lá da cá. Perguntou, respondeu. E novamente é a questão de discernir. Porque cada caso vai ser caso. E que pede a paciência para isso. O discernimento, sabedoria. Mas o nosso imediatismo, a questão de acharmos que precisa ser feito imediatamente tudo, acaba que nos faz responder muita coisa que não precisaria e nem deveria ter resposta. A pergunta terá valido pela pergunta. Ou a pergunta terá sido inadequada, despropositada e morre ali. Porque iniciar a resposta daquilo seria iniciar um momento de uma indisposição, um constrangimento desnecessário. E aqui entra também a questão de comentários, às vezes, que nós recebemos de algo que fazemos, porque tudo aquilo que eu me propuser a assumir, eu receberei retorno das pessoas. Não importa o que seja. Aquilo que eu escolho pensar, aquilo que eu escolho falar, aquilo que eu escolho fazer, as pessoas se manifestam em relação a isso. Eu peço a opinião delas ou não. Por isso que, quando nós percebemos que chega até nós, por exemplo, um elogio por algo que estejamos realizando, que nós precisamos ter cautela, porque Jesus ele não fica nos elogiando, porque ele sabe que isso é um desserviço, isso é jogar ovo no nosso pé, que vai nos fazer escorregar. Ele nos dá avisos sutis e nos orienta que estamos no caminho certo e só. Mas o obsessor, o espírito sombrio, ele vai poder querer usar de elogio, de confete, e ele pode usar alguém encarnado que convive conosco para fazer isso, para nos fazer derrapar e cair na nossa arrogância, que ele sabe que nós temos. E que é um ponto nevrálgico, o nosso egoísmo e a nossa arrogância. E ele, sabedor disso, pode usar alguém que está perto de mim para começar a fazer um elogio para mim, para tentar me derrapar e me cair nessa situação. Mas, mesmo que eu esteja fazendo uma coisa boa e eu recebo um elogio por algo positivo que eu esteja realizando, se eu estivesse fazendo o contrário, eu receberia o elogio da mesma forma, porque aquele que fica se dando a me elogiar, ele não tem esse filtro. Ele me elogiaria se eu estivesse fazendo o contrário ou fazendo algo bom, que é o que eu estou fazendo, e que ele me elogiou. Ou seja, se eu estivesse fazendo algo ruim, ele me elogiaria, e fazendo algum bom, elogia também. Por isso que são questões que a gente vai aprendendo a analisar e a filtrar. Porque senão a gente acaba desequilibrando com os retornos que chegam até nós daquilo que fazemos e paralisa a nossa ação. Porque não importa o que eu faça, as pessoas emitem as suas opiniões,
chega até mim o que elas pensam do que eu faço, eu tenha pedido ou não, eu tenha solicitado ou tenha optado por não emitir opinião na minha direção, elas vão chegar para mim da mesma forma, eu quero ou não. Mas o que eu não posso permitir é me parar naquele trabalho que Jesus me pede. Não importa se o que está vindo é vaia, se o que está vindo é aplauso, se o que está vindo é ovo na minha direção, se o que está vindo é confete, eu precisarei continuar fiel a Jesus e a mim. Como alguém que houvera comentado do nosso canal e da questão de visualização, que nós deveríamos começar a ganhar dinheiro com o canal. Nós houvemos falado para ele que nós não só não ganhamos dinheiro com esse trabalho, como pagamos para ele acontecer. Porque o trabalho com Jesus é gratuito, eu recebo de graça de Jesus, eu preciso dar de graça, porque não promana de mim algo que seja bom. O que eu sei que é parte de mim é sombra, mas a luz promana do Cristo. E nós precisamos ter cautela com uma porta aberta que você entra e tem que pagar para receber um trabalho mediúnico. Seja uma oração, seja algo que fala do meu pregresso, seja algo que joga numa mesa referente ao meu futuro, porque são ciladas. E muitas vezes um obsessor, ele sopra no ouvido daquele que está ali atendendo o consulente para perturbar o consulente que está ali. Então, um dos sinais que precisa nos alertar é quando essas sessões são pagas. Porque a base do ministério com Jesus é da de graça, conforme ele me diz. De graça recebestes, de graça dai. Como recentemente uma moça que costumava ir numa numeróloga, que vai ter aí um trabalho voltado para tanto a questão do pregresso e outras vidas desse indivíduo, como do futuro, onde vai acabar tendo essa interferência obsessora, e essa moça pagava as sessões com essa numeróloga e não tinha como arcar com a dívida que avultou, e acabou virando um crime o que aconteceu ali, porque ela tentou pegar de alguém ali, parece que o marido que estava junto com ela, que ela acabou envenenando e inclusive usou alguma coisa ali de dinheiro que tinha para pagar essa numeróloga, porque ela estava sendo ameaçada também. Enfim, vira aquela confusão, aquela reação em cascata, porque abre a porta, permite a conexão de obsessor, essa situação. E diz de algo que já acontecia ali e que estava irregular. Como uma outra moça também, que ela houvera comentado que tinha ido numa numeróloga porque ela tinha interesse em saber o que ela tinha sido no pregresso. E pagou para fazer isso. E essa é a questão, porque quando eu pago por uma sessão assim, eu estou indo na contramão do que Jesus diz, dá de graça o que de graça recebeu. Naturalmente, se eu não estou coadunando com a proposta do Cristo, está abrindo espaço para o anticristo, para aquele que tenta me obsedar, me seviciar, me enganar. Até porque a questão do que nós vivemos, experiências pregressas, tem a ver com as tendências que eu percebo em mim hoje. Não é necessário, no caso, ouvir alguém me dizer do que eu fui antes. Pelo que me tenta, dá para saber onde eu caio mais. Por aquilo que eu sinto que me ameaça, pela minha vulnerabilidade, minha concupiscência. Eu consigo correlacionar.
onde eu caí mais na minha jornada de espírito imortal até aqui. E para trás vai ficando pior. Por isso nós estamos na nossa melhor vilegiatura, na nossa melhor reencarnação, que precisamos aproveitar. Com esse trabalho com Jesus, esse esforço nobre, sem solução de continuidade, de vitória sobre a nossa sombra, inclusive do desinteresse, da despretensão. A moça houvera comentado que ela havia escrito um artigo, que é do meio espírita, para uma dada revista, e houvera feito esse envio, e ali no momento que isso foi entregue, alguém respondeu aquele e-mail pedindo para entregar no formato Word aquele artigo. E ela tinha mandado pelo Drive, estava no Word, mas no Drive, com permissão para a leitura. E como já ia ao longo da tarde, ela já estava preparando para dormir, ela deixou para no dia seguinte cedo fazer esse envio, no momento que ela pôde pegar ali o celular para fazer isso, porque no trabalho dela ela não poderia ter contato ali com uma ação que não fosse específica do trabalho. Daí, quando ela pôde, ela enviou, mas antes de que ela fosse fazer isso, veio a resposta de que aquele artigo não havia sido aprovado. Ou seja, nós estamos em interações que pedem rapidez, mas ao mesmo tempo pedem discernimento. O que Jesus quer que eu faça nessa situação? Porque se tiver algum móvel meu por detrás da situação, de interesse, de evidência, eu já só sobro e afundo na lama ali mesmo. Mas se a minha proposta é a de Jesus, é o que Ele está pedindo de mim, é o que Ele deseja que eu faça, Ele vai me mostrar. E é isso que vai importar. Porque é isso que busco. E isso per si vai aprimorando a nossa capacidade de análise, de autopercepção, de nos melhorar, porque a gente vai aproveitando todos os elementos, cada ingrediente que nos auxilia nisso. Uma moça, ela havia comentado que ela teve uma embolia pulmonar e ela teve que ficar internada, que é um quadro grave. Inclusive, um senhor, há uns anos atrás, ele houvera vindo a desencarnar por embolia pulmonar. Inclusive, ele teve uma amputação do membro e depois, ele ainda estava no hospital, gerou aquela embolia e ele veio a desencarnar. E essa moça houvera estado no hospital, ele na casa dos seus 40 anos, e ela, filha única. E os seus pais não se falavam há 37 anos, separados, os pais dela, e eles não falavam com outra há 37 anos. E quando aconteceu o momento ali da sua embolia, acabou que ela precisou ficar internada no hospital, o pai foi, a mãe foi, e a mãe acabou lavando as roupas do pai. Ao mesmo tempo que ela ajudava a filha, ela ajudava o ex-marido, e resultado, os dois voltaram a se falar. Daí que uma situação aparentemente desastrosa, se nós acolhermos, vivermos conforme Jesus nos pede aquela situação, Ele usa aquilo para trazer um benefício que nós nem imagináramos, que suplanta em muito o sofrimento que possa ter acontecido ali. E isso vale para situações da nossa trajetória, porque isso pode ser algo ali rápido, de algo que a gente percebe os frutos bons de dada situação, mas pode também ser algo de anos, onde, à medida que eu avanço com resiliência, humildade, força, e não desisto do bem,
de aprimorando a minha sabedoria em meio ao bem que faço. Vai acontecendo de eu ir avançando na bondade do meu coração e conseguindo passar aquele período que pode ser de anos, e que, se conseguir viver isso bem vivido, virá o resultado das mãos do Cristo, que é fiel. Porque Jesus é aquele que aguentou conosco ontem, que aguenta conosco hoje e aguentará conosco amanhã. Ele nos amou em Jerusalém, nos amou em Betânia e nos amou em Genezaré. E continua conosco, nos amando e nos apontando o caminho da caridade genuína. O caminho daquele que deseja realmente seguir o seu testemunho.